Sabe quando a vida parece que te pegou pra te dar no joelho e acabar contigo? Sabe quando você não tem força, que é tanta paulada de tanto lado que tá vindo que você nem sabe mais como reagir? Tem algumas vezes que aconteceram na minha vida de terem tantas dificuldades me pressionando que eu perdi completamente a capacidade de agir. E não simplesmente pela dificuldade em si, mas porque a dificuldade quebrou meu espírito. Tiveram algumas situações que meu espírito estava tão quebrado por conta das dificuldades que eu não conseguia fazer absolutamente nada. Eu não conseguia encontrar força para me mover. Eu sabia o que eu queria fazer, eu gostava daquilo que eu tinha que fazer, eu gostava do meu trabalho, eu gostava de cumprir com as minhas responsabilidades, mas meu espírito estava quebrado. Então, por exemplo, eu acordava de manhã com o despertador lá, simplesmente colocava ele para parar de despertar e voltava a dormir. Não porque eu quisesse fazer isso, mas porque eu não tinha força para fazer isso. Eu percebi que tem algumas dificuldades que elas são tão profundas que elas me quebravam. Quebravam o meu espírito, quebravam a minha alma. Teve uma vez que foi um foram anos tentando ser produtivo, anos tentando sair do celular e ser produtivo e fazer as coisas que eu tinha que fazer e agir com coragem, mas eu não conseguia, eu não tinha força, eu não tinha vitalidade, eu não tinha força de vontade suficiente para fechar o celular, fechar o Instagram, fechar o YouTube e executar aquilo que eu tinha que fazer. Eu não conseguia energia e disciplina para fazer nada, não tinha disciplina para nada. Eu fiquei 2 anos tentando pegar constância na academia e não conseguia pegar. Ia uma semana, não ia na outra semana. E também não conseguia ter constância nos estudos. E a pior parte era o trabalho. Não conseguia. Era só porrada. Já passou por algo assim? Bom, eu fiquei cansado de ter essa vida que não tinha constância, que não tinha foco, que não tinha força de vontade para fazer aquilo que eu queria. E aí eu decidi começar a buscar soluções para isso. Eu comprei curso e li, vi vídeo no YouTube, artigos e tal. Eu comprei cursos que falavam sobre você ter 4 semanas para colocar sua vida de volta em ordem. 4 semanas para reorganizar sua vida, para silenciar o barulho e colocar a ordem de volta na sua vida. Eu falei, cara, eu vou fazer essa parada, eu vou executar. Aí chegava na primeira semana e já não estava mais executando aquilo que o curso falava para executar. E esse tipo de derrota foram me colocando numa espiral para baixo, onde eu não sabia se eu ia conseguir força de vontade e disciplina algum dia para conseguir constância em qualquer coisa. E teve a pior vez que eu passei por isso, eu fiquei meses sem conseguir trabalhar direito, trabalhando 1 hora por dia, 1 hora e meia por dia, sabe? O resto do tempo distraído, viciado em dopamina. E no meio desse caos eu tive um insight. Eu tive o seguinte insight, eu não sei se alguém já teve esse insight, mas eu não ouvi de ninguém. Foi uma coisa que me veio, que é o seguinte: você só precisa de um dia bom. Só de um. E eu parei pra pensar nisso e falei, caramba, um mês de constância eu não consigo ter. Uma semana eu também não estava conseguindo ter, mas um dia eu consigo. Eu consigo um dia, durante um dia, ser extremamente focado no meu trabalho, ser extremamente produtivo, não entrar no Instagram nenhuma vez, não entrar no YouTube nenhuma vez, sair da cama no horário. Durante um dia eu consigo fazer isso. E eu fiz isso. No dia seguinte, acordei cedo, logo fui para trabalhar e comecei a executar. Eu nunca tive tanto foco na minha vida do que a partir daquele dia. Porque eu coloquei uma perspectiva de é só hoje. É só hoje que eu preciso acertar. E eu tive a esperança de que se eu acertar esse dia, se eu conseguir um dia bom, eu vou conseguir sair desse buraco. Eu vou conseguir força para viver o resto da minha vida. Eu vou conseguir ser produtivo, ser intenso, ser focado, ter constância. Mas eu preciso de um dia primeiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu, HG. Eu tive um bom dia e a partir desse dia bom, a minha vida mudou. Não porque
eu consegui aquilo que eu estava buscando, mas porque eu consegui sair de uma posição de fraqueza e me ver como sendo totalmente capaz de vencer esses vícios. E aí acontece aquela distribuição de Pareto, né? Uma taxa de juros compostos que vai subindo cada vez mais de forma exponencial. Eu tô querendo falar isso de uma forma tão informal, eu tô aqui na minha sala hoje, não tem nenhuma grande produção, porque se você tá nesse mesmo buraco, se você não consegue foco, se você não consegue resiliência, se você não consegue ser produtivo, se você não consegue ter disciplina no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida com Deus, ei, você só precisa de um dia bom. Só um. Porque se você tiver um dia bom, você vai ver que você vai conseguir sair dessa turbulência e começar a voar acima da tempestade. Você vai se ver numa posição de alguém capaz, de alguém forte. E não mais numa situação de fraqueza, de covardia, de vitimismo. Entende? Então, se você quer, aquilo que eu fiz foi o seguinte. São alguns itens que eu decidi executar naquele dia para tirar o melhor do meu dia, para ter um bom dia. Primeiro, acordar cedo. Segundo, ter um tempo com Deus. Oração, 10 minutos de oração. Terceiro, pegar as atividades mais difíceis que eu estava procrastinando há meses e executar naquele dia. Ir de encontro com aquilo que eu estava com medo de fazer já há tanto tempo. E treinar pesado. Levantar ferro na academia. E levantar pra valer. Não é ficar fazendo aquele treino fofo. Então. E jejum. Jejum porque é para ser um dia consagrado. Pedindo ao Senhor, pedindo a ajuda de Deus e não me distraindo nem para comer. Esse é o meu framework para um único dia bom que você precisa ter para sair desse furacão de procrastinação, de preguiça, de medo, de vitimismo. Acordar cedo, 10 minutos com Deus, treinar pesado, separar todas as atividades que você tem procrastinado para fazer e executar e jejum. Eu espero que esse vídeo tenha sido edificante para você. E a gente se vê na próxima.